Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa mesa. Meu nome é Rena Lima Rala e serei a host dessa sessão. A nossa mesa Literatura Colonial. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A nossa mesa tem como coordenadora a professora Cibele. Qualquer dúvida ou necessidade que vocês possam vir a ter, vocês podem me contatar via chat. O chat se encontra na barra inferior da tela de vocês. Quando é exibido, ele fica do lado direito. Informo nesse momento a gravação já se iniciou. Nessa sessão tem tempo de duração de 2 horas. Sugiro que, caso vocês possam, ativem suas câmeras para a nossa sessão ficar mais acolhedora. E durante os momentos das apresentações, desabilitem os microfones para não atrapalhar a apresentação. Cada um de vocês terão 30 minutos de apresentação. Quando tiver com 25 minutos, eu irei informar via chat. Caso vocês não notem pelo chat, eu informo por áudio. Desde já quero desejar uma excelente apresentação. Professora Cibele, a palavra é toda sua. Bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou começar compartilhando, então, a tela. Hoje eu queria agradecer a presença do professor Helder também, que faz parte da mesa, e estamos aguardando a professora Rejane. Vamos ver se ela participa, consegue entrar daqui a pouco, né? Eu vou falar hoje sobre a estratigrafia textual dos antigos forais das velhas conquistas e sobre o silenciamento, né, da paisagem pré-colonial lá de Goa. Essa apresentação, ela pretende discutir e contextualizar o silenciamento justamente dessa paisagem sagrada pré-colonial goesa, a partir dos 3 mais antigos forais lá das velhas conquistas, que foram compilados em Goa durante os séculos XVI e XVII, e são eles o foral de Salsete, o foral de Ilhas e o foral de Bardês, que eu vou falar um pouquinho de cada um durante a apresentação. Com a chegada dos portugueses no século XVI, essa paisagem sagrada foi profundamente transformada e os templos hindus e as divindades que neles existiam foram completamente devastados. Assim, como os templos, toda a documentação escrita pré-existente também foi destruída naquele período. Dessa maneira, a ausência quase completa de fontes textuais ou arqueológicas, né, que forneçam informações sobre a história pré-colonial goesa, torna esses forais produzidos lá nas velhas conquistas uma documentação fundamental para a reconstituição desse passado abruptamente silenciado. Como veremos, uma análise minuciosa da estratigrafia textual dessas fontes primárias possibilitou reconstituir a paisagem sagrada anterior à instalação dos colonizadores europeus naquele território. No caso aqui abordado, uma maior ênfase será dada aos templos das divindades femininas, recuperados por meio dessa importante documentação que compõem os antigos arquivos coloniais portugueses que permaneceram em Goa até os dias atuais. O levantamento sistemático dos antigos forais de Ilhas, Salsete e Bardês trouxe à luz informações quantitativas sobre a extensão dos cultos às divindades femininas, revelando uma ênfase particular na deusa Santeri, ou Shantadurga, como ela é chamada atualmente. Entre as várias deusas hindus mencionadas nos forais, Santeri, ou Shantadurga, é a forma mais popular da grande deusa hindu Durga, adorada no passado e no presente pelos devotos da maioria dos vilarejos goeses. Nos Puranas, a deusa Durga é uma forma furiosa de Devi, a grande deusa, conhecida particularmente sob o epíteto Mahishasura Mardini. Ela é a deusa guerreira que recebeu todas as armas, né, os poderes dos deuses e conseguiu subjugar e matar o Asura Mahisha, o búfalo demônio, que ameaçava o equilíbrio do universo.
Essa é uma das narrativas míticas hindus mais representadas iconograficamente, cujos exemplares dos séculos XII e XIV foram encontrados em algumas aldeias goesas e hoje se encontram no Goa State Museum, como essas imagens que vocês veem aqui no slide, né? Mas em Goa, ao seu nome foi acrescentado o distinto epíteto Shanta, que deriva da palavra Shanti, do sânscrito, significando paz, calma, tranquilidade. Portanto, ela é a Durga pacífica. Essa forma é como ela é adorada em Goa. Ao chegar a Goa, essa divindade, trazida pelos Brahmanes Gauda Saraswati, ela foi sendo amalgamada à divindade feminina pré-existente na região do Konkan, cujo nome era Santeri. Essa é a forma como essa deusa aparece mencionada nos forais, Santeri ou Santer. Varia um pouco a forma de foral para foral. Templos dedicados às divindades autóctones eram numerosos e estavam presentes na maior parte desses vilarejos em Goa. A adoração das divindades femininas locais como protetoras das aldeias era muito difundida na região, e a deusa Santeri, como veremos, era muito popular em época pré-portuguesa. Uma evidência mais palpável dessa transformação é encontrada nos lugares onde a deusa é representada pela sua manifestação mais antiga, esses supostos formigueiros, como eles chamam ant hills, mas que na verdade são termiteiros, são casas de cupim, né, naturais, que são denominados localmente por Roen ou Varu, que em sânscrito também aparece como Valmika. Esse que nós vemos, por exemplo, é um antigo templo de Morjim, né, fora das velhas conquistas, né, na província lá para cima de Bardez. Muitos desses termiteiros são parte integral dos santuários dos templos atuais que foram construídos ao seu redor e geralmente eles são adorados como a própria deusa, como nós vemos aqui. Em alguns casos também podem ser encontradas imagens antropomórficas de Shanta Durga instaladas logo à frente do Roen, como nesse exemplo aqui que a gente vê em Pondá, que também é um templo que ficou fora das velhas conquistas, né? que seria a parte das novas conquistas de Goa. Esse processo de transformação da deusa local, simbolizada pelo termiteiro em divindade purânica, é descrito como a sanskritização ou a brahmanização da divindade local. O segundo capítulo da Nagavya Mahatmya, do Sahyadri Kanda, né? Que é uma parte do Skanda Purana, intitulado Shri Shantadurga Pradurbhava, né, a manifestação de Durga pacífica, fornece algumas informações sobre essa divindade, ali referida pelo epíteto Shantadevi. Nesse texto sânscrito, cuja tradução bilíngue foi realizada por mim durante o pós-doutorado, há um verso que narra o desaparecimento de Shantadurga num termiteiro, justamente, né, e que está associado à lenda de outras deusas da região, que também possuem narrativas mencionando terem se ocultado em termiteiros. A presença dos termiteiros sagrados de Shri Santeri nos templos goeses evidencia a superposição da divindade purânica à antiga deusa local, deixando clara essa inusitada estratigrafia visual que séculos de interação foram capazes de criar nessa região. Como observou acertadamente o Robert Newman, que é um antropólogo que trabalhou bastante em Goa, essa síntese, né, que ele chama de absorção, que emerge, não extermina as crenças mais antigas, mas as subordina à religião da elite bramânica, atribuindo-lhe um status mais baixo, enquanto permite que permaneça, né, como parte dessa sociedade. Mas vamos falar um pouquinho dos forais, então. Como mencionamos, o impacto de longa duração que o colonialismo português teve em Goa a partir do século XVI trouxe consigo uma profunda modificação da paisagem sagrada ali existente. A destruição em larga escala da cultura material e dos templos hindus nas velhas conquistas fez com que poucas fontes tenham restado sobre a história portuguesa, pré-portuguesa dessa região,
de seus vilarejos e de sua religiosidade. Por isso, para reconstruir essa paisagem sagrada, é necessário olhar para fontes primárias em língua portuguesa. E é verdade que os arquivos do colonialismo português consubstanciaram uma relação entre conhecimento e poder que sempre esteve a serviço das elites culturais dominantes. Embora esses arquivos sejam regularmente alimentados por estudos e relatórios etnográficos, eles silenciam aqueles grupos e personagens nas margens do sistema social, e a sua representação nos arquivos, que muito frequentemente os esquece ou os coloca em estantes remotas e não classificadas, quando não os apaga irreversivelmente. Isso é uma observação muito interessante feita pela professora lá de Portugal, Rosa Maria Pérez, e que inevitavelmente leva a decisões conceituais permeadas por escolhas ideológicas, políticas, culturais e religiosas de seus organizadores, uma vez que eles próprios estão inseridos num contexto discursivo específico. Como bem lembrou ela, ocorre que os arquivos são abertos a leituras diversas e divergentes. Eles são porosos à dúvida e à incerteza, à inquietude e à subversão, à desconfiança e à polêmica. Não somos, pois, nem como antropólogos, nem como historiadores, prisioneiros dos arquivos. Podemos escavá-los para recuperar vozes subjugadas. Podemos, pois, ler o silêncio. Os forais de Salsete, de Ilhas, de Goa e de Bardês são códices em língua portuguesa que inventariaram de modo pormenorizado todas as propriedades pertencentes ou que haviam pertencido aos templos hindus daquelas 3 províncias e que foram expropriados pelos portugueses ao longo do século XVI. Nesses forais encontram-se também registradas as transferências dos namoxins, que eram os bens e os rendimentos alocados para o sustento dos templos, que após a sua destruição passaram para a alçada dos jesuítas ou dos cristãos leigos portugueses ou convertidos, dotando-os de importantes fontes de rendimento fundiário. Esses manuscritos foram consultados sistematicamente durante nossa pesquisa de campo entre os anos de 2016 a 2020. Eles se encontram atualmente no Directorate of Archives and Archaeology, lá em Panjim, em Goa, que abriga parte considerável da documentação primária que pertenceu ao antigo arquivo do governo português, a Torre do Tombo, do estado da Índia. Inicialmente, essas fontes foram consultadas in situ na Biblioteca dos Arquivos, onde foram recolhidas as principais informações disponíveis presentes nos fólios de cada uma dessas obras. Em seguida, todo esse material foi trazido para São Paulo e teve início a sistematização em tabelas detalhadas de cada província, cujas aldeias tiveram alguma propriedade em nome dos templos das divindades femininas. Essas fontes primárias de caráter jurídico contêm um registro sistemático das propriedades que pertenceram às divindades dos templos hindus, expropriadas pelos portugueses e da sua transferência progressiva para a mão dos cristãos, fornecendo informações fundamentais para a reconstrução da paisagem sagrada de afiliação hindu pré-colonial, uma vez que o zelo português buscou registrar todas essas terras com grande minúcia, e assim nos legou um tipo muito específico de informação indireta acerca dos templos de cada aldeia e das divindades ali consagradas. Uma peculiaridade dessas fontes é que os indícios das ações perpetradas pelo governo colonial português transparecem claramente na interdiscursividade entretecida nas páginas desses antigos manuscritos, evidenciando as estratégias concernentes à apropriação das terras das velhas conquistas. Nesse sentido, a interdiscursividade que se desvela na estratigrafia textual presente em cada uma desses forais apresenta um retrato indireto muito peculiar das transformações sociais em curso naquela época. Nesse sentido, embora tenham sido produzidos originalmente com uma intenção bastante distinta, os forais são as fontes mais detalhadas existentes para se identificar
os templos e as divindades de cada um dos vilarejos dessas províncias. Isso ocorre porque o modo como as informações presentes nessa documentação primária foram configuradas permite que sejam utilizadas de maneira inversa àquela da época em que foram produzidas. Ao elencar as propriedades dos templos para que se cobrassem os devidos tributos ou para formalizar o registro das terras transferidas para as mãos dos colonizadores, esses mesmos documentos nos possibilitam percorrer o caminho inverso, qual seja a reconstrução dessa paisagem sagrada que desapareceu. É isso que eu pretendo lhes mostrar aqui, embora de modo bastante abreviado. O estudo das informações presentes nos forais é algo que já foi realizado anteriormente por diferentes estudiosos. Entretanto, durante nossa pesquisa, ficou evidenciada a necessidade de se realizar um novo e minucioso levantamento dessas obras, em especial os exemplares mais antigos desses manuscritos. Finalizada essa sistematização, foi iniciada a comparação dos dados levantados com as fontes secundárias que utilizaram anteriormente os forais, como é o caso da importante e abrangente obra publicada por Rui Gomes Pereira, né, Hindu Temples and Deities, entre outros. Como veremos, a investigação dessas obras permitiu verificar, por exemplo, que nem todos os templos de divindades femininas descritos nos forais mais antigos estão mencionados nas fontes secundárias disponíveis. Deixa eu ver aqui. O foral de Salsette, que foi analisado, ele está inventariado sobre o número 3070, lá no Directorate of Archives, e esse é o manuscrito original mais antigo da província, datado, né, de 1567, e compilado num único volume com 568 folhas. Essa obra não estava disponível para pesquisa até pouco tempo, antes de irmos até Goa. Devido ao seu estado precário, né, de conservação. Isso nos foi relatado pelo arquivista da instituição, o Sr. Balaji Shenoy. Então, nós fomos praticamente os primeiros a poder ter acesso a esse material. Na verdade, os outros autores, eles trabalhavam com um foral que era uma cópia desse, né, que era um foral mais recente. Há também uma cópia do foral de Salsette realizada em 1588 e uma mais tardia em 3 volumes, datada de 1622, que são essas que eles trabalharam. Essa última fornece um índice de 57 aldeias da província de Salsette. No foral mais antigo, que veremos aqui, os nomes das divindades dos templos, né, os ditos pagodes, como eram chamados, ainda aparecem nos cabeçalhos dos aforamentos das aldeias. Assim, apesar da dificuldade para decifrar a escrita, a identificação dos templos e das suas divindades é algo bastante direto. Os templos femininos foram compilados e quantificados. As discrepâncias existentes entre as informações fornecidas pelo foral e as fontes secundárias também foram registradas durante a sistematização das aldeias, na respectiva tabela de Salsette. Entre essas discrepâncias, encontramos, por exemplo, o templo de Santeri, da aldeia de Kaluali, ou de Kouvá, atualmente chamada, né, Kouvá, constante no fólio 49, que vocês veem aqui, que não é mencionado pelas fontes secundárias, por exemplo. Esse templo de Santeri é o último citado nesse aforamento da aldeia e aparece listado em separado dos demais, com suas propriedades descritas nos fólios 49 a 53, dando a impressão de que acabou suprimido nas cópias subsequentes do foral de Salsette e, consequentemente, das fontes secundárias que utilizaram essas versões mais tardias. Um outro templo de Santeri da aldeia de Orli, ou Orlim, né, como é chamada hoje, do foral de Salsette, é citado no fólio 133, que vemos aqui, e os 7 templos da aldeia aparecem no cabeçalho, como vocês podem ver nessa foto, que está mais em detalhe. Ali se lê, né, dos pagodes de Gotimossor, de Puruçu, de Kupum e Santeri, Balkadev, Mahesasor e Naraya.
A obra de Pereira, por exemplo, não menciona esse templo elencado, apenas os outros 6. Assim, os templos de Santeri, da aldeia de Couvá e de Orlim, presentes no Foral de Salsete, foram omitidos por esse estudioso. Algo semelhante ocorreu com a aldeia de Vanelim, que possui um templo dedicado a Malkome, ou Mahalakshmi, né, como ela é chamada atualmente, mas que não é sequer mencionado pelo autor. Muito bem, daí nós olhamos um pouco o foral de Ilhas de Goa, que foi analisado e está inventariado sob o número 7.559 nos arquivos. O título constante na página de rosto original é o Foral de Ilhas de Goa de 1534, mas trata-se de uma cópia organizada em 1567, contendo os tombos dos bens dos pagodes cedidos ao Colégio de São Paulo de Goa, entre 1553 e 1562. Ele é composto por 150 folhos e com um índice das 28 aldeias. Diferente do Foral de Salsete, em que o nome dos templos das divindades é citado no cabeçalho dos folhos, e as propriedades estão descritas nos parágrafos que se seguem, o Foral de Ilhas de Goa já apresenta uma mudança na estratigrafia textual. Apenas o nome da aldeia aparece nos cabeçalhos. Os nomes dos templos das divindades são mencionados ao longo dos parágrafos, contendo as descrições das propriedades, como no verso do fólio 94, que nós vemos aqui. Nesse detalhe, a gente vê que ele menciona: mais nos amostraram um pedaço de várzea per nome Santeri, Conocô, que foi dado ao dito pagode Santeri. Em relação às disparidades nas informações fornecidas pela fonte primária e as secundárias, esse foral possui menções a 2 templos de Santeri nas aldeias de Assucim e Gangani, que é Banguenim atual, né, que não foram registrados nas fontes secundárias. E aí o foral de Bardês, que é o terceiro foral que foi trabalhado, que está inventariado sob o número 7.588, esse manuscrito foi organizado em 1647 e ele possui 247 folhos. Portanto, ele é 80 anos, praticamente, posterior à destruição dos templos na região de Bardês, que acontece em 1567. Né, até 1567, os templos foram todos devastados. Nele, a transferência das propriedades e das terras para as igrejas ou para os cristãos já estava consumada. Entre os forais pesquisados, esse é o que apresentou maior dificuldade para a sistematização das informações sobre os templos, justamente porque os templos não aparecem mais mencionados diretamente nos cabeçalhos e raramente são citados nos parágrafos dos aforamentos das aldeias. O mesmo acontece com as divindades, já praticamente silenciadas nessa estratigrafia textual mais tardia. Na maioria dos aforamentos das aldeias de Bardês, é o nome das propriedades que pertenceram aos templos que aparecem citadas. Essa tessitura retrabalhada e mais tardia da fonte escrita evidencia uma intertextualidade bem mais elaborada. Muitas das aldeias aparecem enunciadas em grupos e, em seguida, é apresentada a descrição detalhada das propriedades de cada uma delas. Tais agrupamentos não parecem ter sido concebidos a partir da proximidade regional entre esses vilarejos, né? A gente não entende muito bem esse agrupamento que eles fizeram. De toda forma, o interessante nesse sentido é que muitas propriedades recebiam o nome da própria divindade do templo a que pertenciam, o que possibilita a reconstrução desses dados sobre os templos que existiram nessas aldeias, mesmo que de maneira indireta, como é o caso aqui do templo de Santeri da aldeia de Cirula, cuja propriedade em seu nome aparece mencionada no fólio 28, que nós vemos aqui. Ali está dito o seguinte: onde está citado? A várzea Santeri Chevana, de que de presente está plantada de palmeiras. É isso. Aqui.
Agora dá para enxergar melhor, né? A aldeia de Sangolda é também um desses casos, pois no foral ficou preservada somente uma menção a Santeri no parágrafo que descreve uma várzea, Santerseta, etc., no fólio 127. O local onde esteve o antigo templo de Santeri, na aldeia de Sangolda, foi visitado no último dia de nossa viagem de pesquisa, em 2016. O terreno pertence hoje a uma família Punjabi, que o adquiriu há cerca de 30 anos atrás, quando foram morar em Goa, sem saber da existência das ruínas do templo. Ao lado direito da casa principal é possível identificar os vestígios das fundações do Garbhagraha, né, que é o sanctum do antigo templo, ainda que pouco visíveis no solo. Essa foto foi tirada à noite, porque nós chegamos lá, já estava escurecendo, né? Mas a gente vê ao lado as partes de uma única coluna, não sei se vocês conseguem enxergar, está aqui, né? Que restou desse templo, né? São os únicos fragmentos que permaneciam caídos ali do lado da casa, e atualmente eles construíram um templo novo colado no terreno dessas pessoas, né? Um templinho pequeno, onde os hindus vão fazer suas adorações todo dia e tal, e eles já falaram que não é para a dona do terreno mexer em nada ali, porque ali é território sagrado, enfim, é uma questão ali. Aqui, os vestígios arqueológicos permitiram confirmar que a menção da várzea, com o nome da divindade no foral, pertenceu efetivamente à deusa Santeri. Um outro caso interessante de discrepância entre as fontes é a aldeia de Nagoa, da qual o fólio 120 do foral preservou uma referência. Deixa eu colocar maior aqui. É isso. Uma referência ao palmar que confronta parte de sua banda com a várzea do pagode por nome Santerpato, que possui Domingos Mendes, da dita aldeia. Pereira e Heral, né, que é um outro autor, mencionam apenas 3 templos nessa aldeia, dedicados a Vetal, Ravalnath e Narayana, que são 3 deuses hindus, e não incluem o templo de Santeri entre eles. Além dessa deusa, existem propriedades em nome de outras divindades que também não são citadas nas fontes secundárias. Sim. O mesmo ocorreu em relação à aldeia de Nadora, que menciona uma propriedade chamada Condiceta Santeriche, que é um fólio 70, e depois nesse fólio 167 do foral também preservou menções a 2 templos da aldeia de Corlim, né, o chão de Azonato e Santerê, pagodes incorporados devolutos, quer dizer, esse aqui até menciona o próprio pagode, né, o próprio templo, mas nem essa aldeia, nem Santeri ou Adnath são mencionados desculpe, me perdi aqui olhando o chat. São mencionados por Pereira, e nesse sentido existem pelo menos 3 templos dedicados a essa divindade no foral de Bardês que não foram citados pelas fontes secundárias. Existe, portanto, um silenciamento duplo ocorrendo nos forais. Primeiro, o silenciamento dos nomes dos templos e das divindades, que ao longo dos séculos foram desaparecendo da estratigrafia textual dos forais mais tardios, e um segundo silenciamento de templos específicos que não foram incluídos nas cópias dos forais mais tardios, quer tenha sido propositalmente ou por descuido dos copistas. Estou terminando já, peraí. Após a sistematização dos templos de Shri Santeri e das demais divindades femininas das aldeias presentes nos 3 forais, em tabelas específicas, foi produzida uma tabela geral contendo a somatória das informações recolhidas até o presente. Essa quantificação, revisada durante as viagens de pesquisa subsequentes, evidenciou que a aldeia que existiam 133 aldeias nas velhas conquistas que possuíam ao menos 648 templos no século XVI.
Entre eles, 189 deles eram dedicados às divindades femininas e 78 especificamente a Santeri. Os outros 100 templos de divindades femininas eram dedicados a 35 deusas autóctones ou de outras formas de Devi. A partir desses totais, realizamos os respectivos cálculos percentuais, a partir dos quais foi possível verificar que o número de templos de divindades femininas representava 29,16% do total de templos do território naquela época. No caso dos templos de Santeri, eles representavam 12,03% desse total, né? E se considerado apenas os templos das divindades femininas, eles somavam 41,26%, né? Um número bastante expressivo. No caso particular de cada uma das províncias, encontramos diferentes proporções e a quantificação permite observar uma recorrência levemente maior de templos de Santeri em Bardês, seguida por Salsette e depois por Ilhas de Goa. Outro ponto que merece atenção é que esse levantamento dos forais das velhas conquistas, os 3 mais antigos disponíveis, possibilitou recuperar informações sobre pelo menos mais 7 templos de Santeri, que não são mencionados nas fontes secundárias, o que significa um acréscimo de 9,85% no total antes conhecido. Antes nós tínhamos 71, agora temos registro de 78 templos, né? Um percentual considerável que por si só já justifica essa revisão das fontes primárias. Isso também indica que isso deveria ser feito em relação às demais divindades e mesmo às divindades masculinas que não puderam ainda ser olhadas com esse cuidado. Os percentuais aqui apresentados procuraram investigar a reputada popularidade da deusa Santeri e fornecer uma perspectiva distinta daquelas já existentes sobre a paisagem sagrada hindu, totalmente transformada durante o primeiro século do advento colonial português. A complexidade presente nessa paisagem sagrada, no entanto, deve ser observada não apenas numa análise quantitativa, mas requer que tais dados sejam equilibrados, levando-se em consideração as peculiaridades e idiosincrasias de cada província e principalmente de cada aldeia. Alguns desses antigos vilarejos, por exemplo, possuíam apenas um templo e ele podia ser dedicado a uma única divindade. Essas particularidades têm implicações bem distintas daquelas apresentadas pelas aldeias que tinham um maior número de templos dedicados a divindades mais variadas. Para concluir, eu gostaria de lembrar que se, por um lado, os forais das velhas conquistas tiveram o propósito de registrar as propriedades pertencentes aos templos das aldeias de Salsette, Ilhas de Goa e Bardês, para dotar os novos proprietários e as igrejas de seus proventos, por outro, essas mesmas fontes deixaram na estratigrafia textual de seus folhos indícios, por vezes diretos ou indiretos, que permitem ao pesquisador reconstruir uma paisagem sagrada pré-colonial. Assim, embora tenham outrora servido para legitimar o discurso colonial, esses mesmos arquivos e toda a gama de documentos que ali ficaram preservados, quando acessados de modo crítico, permitem que se faça o caminho inverso e assim se resgate, se reescreva e reconstrua, como no caso aqui apresentado, partes fundamentais da história silenciada de Goa. Obrigada, era isso que eu tinha a apresentar. Muito bem, deixa eu tirar a tela. Agora eu convido o professor Helder, só um minutinho. Professor Helder Thiago Cordeiro Maia, que vai apresentar para a gente o trabalho intitulado Baltazar do Couto Cardoso, Maria Úrsula de Abreu e Lencastro, a publicação da Agência Geral das Colônias e a Crítica Literária Portuguesa. Muito obrigada, professor. Sibeli, eu que agradeço. Vocês me escutam bem? Estava com a internet um pouco estável, agora sim, né? Tá bom. Então, bom dia a todos, todas e todos. Eu vou falar aqui hoje brevemente sobre uma pequena parte da minha pesquisa de
pós-doutorado que venho desenvolvendo na USP, sob a supervisão do professor Mário Lugarinho, com bolsa FAPESP. E essa pesquisa aborda um termo que a crítica literária, tanto brasileira quanto portuguesa, chama de donzelas guerreiras, né? Um termo utilizado pela crítica brasileira e portuguesa. Então, existe uma discussão prévia que é bastante longa sobre quem seriam as donzelas guerreiras, quais seriam as suas características, que eu não vou ter tempo de fazer aqui, mas eu gostaria de dizer 3 brevíssimas coisas sobre as donzelas guerreiras, porque vão me ajudar a tratar do Baltazar, né? Então, a primeira coisa é que eu não estou nomeando nenhuma nova personagem como donzela guerreira, né? O que eu estou tentando fazer, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma releitura das personagens já apontadas pela crítica brasileira e portuguesa como donzelas guerreiras. Então, não tem nenhuma nova nomeação, não foi eu que inventei o Baltazar como uma donzela guerreira, não é isso. Bom, e aí uma segunda coisa que eu considero importante é dizer quais seriam as 2 características que eu considero fundamentais no caso das donzelas guerreiras, né? Então, na minha perspectiva, que se trata de uma releitura, tem pesquisadores que vão apontar para 6 características, outros para 4 e por aí vai. Eu tenho trabalhado, na verdade, com 2 características que eu considero fundamentais, né? Então, a primeira característica seria o trânsito de gênero dessa personagem, e a segunda característica seria uma vida como soldado, guerreiro, militar, enfim. Ou seja, do que é que eu estou falando? A gente teria uma personagem que no nascimento foi lida, interpelada, designada como mulher, né? E que em determinado momento da sua vida vive um trânsito de gênero, passando a viver como homem, e que, além disso, vai para a guerra. Ou seja, é uma dupla experiência de um trânsito de gênero, mas a participação na guerra, uma vida como homem e uma vida como soldado. Então, eu considero que essas são as 2 características fundamentais. E a terceira coisa que eu queria chamar a atenção é que muitas dessas personagens, elas são simultaneamente históricas e literárias, né? Ou seja, essas pessoas são pessoas reais, de carne e osso, que circularam entre nós. Então, por exemplo, é o caso, por exemplo, da Nzinga Mbandi, que também é uma parte já concluída da minha pesquisa, que é um rei, rainha angolano. É o caso do Baltazar, de quem eu vou falar hoje. É o caso do Soldado Medeiros, ou Maria Quitéria de Jesus, que lutou nas guerras de independência da Bahia e do Brasil. É o caso do Alonso de Guzmán. Enfim, eu teria uma lista aqui gigantesca de personagens que são, ao mesmo tempo, históricas e literárias, né? Bom, então, esse é o caso do Baltazar do Couto Cardoso ou Maria Úrsula de Abreu Lencastre, né? É um personagem que viveu um trânsito de gênero, né? É um personagem que participou de campanhas militares, ou seja, lutou pelo exército colonial português, né? E também é uma personagem que é simultaneamente histórica e literária. Então, Baltazar é isso, né? Bom, então, antes da minha pesquisa, existia identificada pela crítica literária, tanto brasileira como portuguesa, um único romance, que é o livro A Senhora de Panjim, de Gustavo Barroso. Esse livro foi publicado primeiro no Brasil, em 1932, e depois foi publicado em 1940 pela Agência Geral das Colônias em Portugal. E um artigo muito recente, acho que tem mais ou menos 5 anos, o professor Mário Lugarinho apontava para a existência de um segundo texto, que seria uma revista em quadrinhos brasileiros, mas não fez análise desse texto, né? Então, antes dessa pesquisa, se trabalhava com o romance do Gustavo Barroso e se apontava para a existência dessa revista em quadrinhos. Então, na minha pesquisa, eu analisei as 2 edições desse romance, né? Além disso, analisei também a revista em quadrinhos, que já tinha sido apontada pelo professor Mário. Eu localizei, consegui comprar em um leilão essa revista, uma revista de 1956. O nome também se chama A Senhora de Panjim. O texto da revista é do Gustavo Barroso e as imagens são do Gutenberg Monteiro. E também consegui localizar um terceiro texto, nunca tinha sido apontado nem pela crítica brasileira nem portuguesa, sobre o Baltazar, que seria uma revista espanhola cujo título é Mujeres Célebres Maria Úrsula de Abreu, né? Então, na verdade, todo o corpus literário que eu localizei sobre o Baltazar se refere ao romance e a essas 2 revistas em quadrinhos, né? Mas, por uma questão de tempo, hoje eu abordarei exclusivamente o romance.
Bom, então, além dessas 3 obras, a crítica literária também trabalhava com um único texto, que eu considero assim um texto crítico literário, ao mesmo tempo histórico, que é um ensaio também chamado A Senhora de Panjim, né? Sempre se repete A Senhora de Panjim no romance, no ensaio e nas revistas em quadrinhos, que é o ensaio A Senhora de Panjim, de 1942, do português Alfredo Pimenta. Então, assim, na verdade, a gente trabalhava com um corpus histórico bastante limitado, né, que era apenas um único ensaio do Alfredo Pimenta, de 1942. Então, eu fiz um esforço de procurar outras fontes históricas sobre a personagem e no final, consegui localizar quase 90 fontes, acho que 88, alguma coisa assim. Então, eu trabalhei, na verdade, com esses quase 90 textos históricos sobre a personagem, e o primeiro deles é um texto de 1718, ou seja, é um texto quando o Baltazar ainda está vivo, né? E o último texto que eu selecionei é um texto de 1965, que é um texto publicado antes do que seria o último texto literário, né? Então, eu selecionei o corpus de documentos históricos, é, tentando localizar o primeiro possível, que é esse documento de 1718, e parando, então, antes do que seria o último texto literário. Bom, então, hoje eu vou me concentrar aqui na minha fala em abordar um pouco do romance, em abordar um pouco desse ensaio do Pimenta, e também falar um pouco desses documentos históricos encontrados sobre o Baltazar Couto Cardoso, mas eu vou me concentrar nos documentos publicados até a publicação do romance do Gustavo Barroso, né? Então, assim, eu vou ver o que é que existia de documento histórico antes desse romance, que seria o foco da minha fala aqui hoje. Bom, mas antes disso, eu queria fazer uma breve apresentação de quem foi o Baltazar ou a Maria Úrsula de Abreu Lencastre, tentar situar essa figura real, né? E eu estou fazendo esse resumo a partir de uma junção desses vários documentos históricos, porque alguns acrescentam novas informações. Então, assim, seria um resumão de todos esses documentos históricos que eu localizei. Então, o Baltazar é uma personagem real, como eu disse, uma figura real, que nasceu em 1682, no Rio de Janeiro, e aí, como eu disse, essa pessoa foi lida, interpelada e designada como mulher, e foi batizada como Maria Úrsula de Abreu e Lencastre, né? Ou seja, foi lida como uma mulher e batizada como Maria Úrsula de Abreu e Lencastre. Bom, a gente não sabe nada até os 18 anos dessa pessoa, né? Não existe nenhuma informação. A revista espanhola trata de romancear, inclusive comete muitos erros históricos, porque diz que a Maria Úrsula teria nascido em Salvador, enfim, mas o fato é que não existe nenhum documento que diga algo sobre a Maria Úrsula, né? Até esse momento entendido como Maria Úrsula, até os 18 anos de idade. E aí, aos 18 anos, a Maria Úrsula, ela toma um navio, embarca em um navio em direção a Lisboa como pajem, né? E já se apresentando como Baltazar do Couto Cardoso, né? Então, aos 18 anos, agora entendido e reconhecido pelos seus pares como Baltazar do Couto Cardoso, essa pessoa toma um navio em direção a Lisboa e, logo que chega em Lisboa, se alista no exército colonial português, né? E primeiro atua como soldado, depois ascende militarmente, chegando a cabo, e atua principalmente na Índia portuguesa, né? Especialmente na cidade de Panjim, mas também no que seria hoje a Indonésia, Amboíno, né? Indonésia, e também em Moçambique. Eu digo assim que o Baltazar percorre aquele triângulo do Índico inteiro, né? Bom, então o Baltazar é essa figura que atravessa o Atlântico, mas que luta principalmente no Índico, né? E aí, a gente também não tem grandes informações sobre o Baltazar durante um longo tempo, até esse documento, mas, de forma muito resumida, o fato é que durante 14 anos, isso não é um número menor, 14 anos não são 14 dias, né? Durante 14 anos, o Baltazar viveu e foi reconhecido exclusivamente como homem e soldado, né? E aí, após esse, como eu disse, inclusive ascendeu militarmente, né?
Bom, após esses 14 anos vivendo como homem e soldado, o Baltazar, eu digo que vive, eu não falo de retorno a uma feminilidade, mas eu digo que há uma espécie de um novo trânsito de gênero, mas o fato é que após 14 anos como homem e soldado, o Baltazar dá baixa como soldado e passa a viver como Maria Úrsula de Abreu e Lencastre, tendo casado com seu capitão, o Afonso Teixeira Arraes de Melo. E, além disso, agora a Maria Úrsula de Abreu Lencastre, ela recebe como é que eu vou dizer isso? Bom, recebe recebe títulos de terra, recebe pensão do governo português pelos serviços prestados. Então, é isso, né? Então, após dar baixa, o governo português, Dom João V, ele dá uma pensão para Maria Úrsula, dá um pedaço de terra e dá o usufruto do Paço de Panjim para essa figura em reconhecimento dos serviços prestados. Então, é por isso que as pessoas conhecem como a Senhora do Paço de Panjim, né? Porque recebeu o usufruto do Paço de Panjim após dar baixa como soldado. Bom, e aí, em 1730, ou seja, com 48 anos, a Maria Úrsula morre, né? Mas todos os textos históricos, esses anteriores ao romance do Gustavo Barroso, afirmam que essa pessoa seguiu até o final da sua vida trajando a roupa de soldado e a espada. Né? Ou seja, assim, é um novo trânsito de gênero ao feminino, mas que mantém características que seriam entendidas como masculinas. Né? Então, ou seja, mantém a farda e mantém a espada até o final da sua vida. Então, essa é a figura da Maria Úrsula de Abreu e Lencastre, o Baltazar do Couto Cardoso. É uma biografia certamente bastante cinematográfica. Né? Bom, então agora eu vou falar das fontes e um pouquinho do romance. Bom, então, as fontes históricas sobre o Baltazar já foram alvo de uma grande controvérsia, né, entre o escritor português Alfredo Pimenta e o escritor brasileiro Gustavo Barroso, que é o autor do romance. Pimenta, por exemplo, no ensaio A Senhora de Panjim, ele argumenta que as fontes utilizadas pelo romance histórico do Barroso são frágeis e que, por isso, existiria no romance imprecisões históricas importantes. Né? As fontes do Barroso são realmente frágeis, né? São todas fontes históricas do século XIX, sendo que duas delas são efemérides. Né? Então, a gente tem o texto de Sousa Silva, que é um texto mais longo, depois a gente tem um efeméride do Teixeira de Melo, de 1881, e um efeméride do Barão de Rio Branco, né? Que gostava de efeméride e as fazia constantemente em jornais. Então, realmente, as fontes do Barroso são escassas, mas, curiosamente, como eu vou demonstrar aqui, ele acertou mais nas informações históricas do que o próprio Alfredo Pimenta que estava criticando. Né? Bom, e, além disso, o Alfredo Pimenta também diz que a primeira fonte histórica sobre a personagem seria um texto do padre Frois Perin, que seria de 1740. Então, como eu disse, de fato, as fontes são frágeis, né? Mas, ao mesmo tempo, as escolhas narrativas do Barroso parecem mais verdadeiras do que a fonte histórica do próprio Pimenta. Né? Bom, então eu vou destacar três críticas históricas que o Pimenta faz ao romance de Barroso, e aí vou debatê-las mais à frente. Bom, então, a primeira coisa que o Pimenta diz que existe uma resolução régia que está no romance do Barroso, e o Pimenta vai dizer, isso é uma furada, isso nunca teria existido, isso é completamente romanceado, e aí indica uma outra resolução régia, que essa sim seria verdadeira e realmente é verdadeira. Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Pimenta diz que seria falso, que a Maria Úrsula, o Baltazar, nunca teria recebido a mercê o usufruto do Paço de Panjim, seria falso, Dom João V nunca teria dado isso a ela. E a terceira coisa que o Pimenta diz é que seria muito improvável que Maria Úrsula tenha conseguido viver por tão longo tempo como Baltazar. Né? Segundo o crítico português, seria utilizar palavras dele, né? Seria impossível que uma mulher se disfarçasse por tão longo tempo sem ser reconhecida, uma vez que as suas características corporais denunciariam a falsária. Né? Ou seja, assim, são trechos do Pimenta. Ou seja, segundo o Pimenta, esse trânsito de gênero de Baltazar não passa de uma falsificação e que inclusive, seria um disfarce, né?
e que seria impossível de ser sustentada por muito tempo. Então, segundo o Pimenta, o romance do Barroso não passa de uma verdadeira história da carochinha. São palavras dele, do ensaio dele. Bom, apesar do Barroso, já no seu prefácio, afirmar que se trata de um romance, não de uma biografia, né? O próprio Barroso, o autor do romance, diz que copiou documentos históricos sobre a personagem em arquivos portugueses, e realmente o fez, mas ele faz depois de lançada a segunda edição. Quando ele esteve em Portugal para o lançamento da segunda edição, ele consulta os arquivos da Torre do Tombo e ele encontra outros documentos que não estavam dados quando o romance foi escrito. E aí, o Pimenta, o crítico português, vai dizer assim, olha, se você não apresenta... Ele não só... Ele é um crítico literário, mas, ao mesmo tempo, ele cobra uma fidelidade histórica do romance. Ele diz assim, olha, se você não apresentar esses documentos históricos, eu vou dizer que o seu romance é completamente inverossímil do ponto de vista histórico e uma verdadeira história da carochinha. Bom, o fato é que o Pimenta demorou quase 20 anos, o Barroso demorou quase 20 anos para responder o Alfredo Pimenta, mas eu não vou entrar nisso porque são textos depois da publicação do livro, e, como eu disse, eu vou focar hoje nos textos anteriores à publicação do livro. Bom, então, com as pesquisas que eu fui fazer em acervos, em busca de novos documentos históricos, o documento mais importante que eu encontrei foi um texto publicado em 24 de março de 1718, no jornal português Gazeta de Lisboa, ou seja, um texto que foi publicado com a personagem ainda em vida, 4 anos após dar baixa como soldado, né? Ou seja, era muito recente, e 12 anos antes de sua morte, né? Esse documento é, inclusive, anterior à fonte apontada pelo Alfredo Pimenta, né? Que foi publicado em 1740, e esse documento, curiosamente, confirma que aquilo que é romanceado por Barroso é mais verdadeiro, como eu já disse, do que aquilo que é apontado por Pimenta como uma falsificação histórica, né? Ou seja, nesse documento existe efetivamente a resolução régia apontada, romanceada por Barroso, confirma a doação e o usufruto do Paço de Panjim, né? Assim como esse documento, que é um documento oficial do governo português, confirma que Baltazar viveu durante 14 anos como homem e soldado. Né? Então, esses documentos respondem melhor às críticas do Pimenta do que o próprio texto do Barroso, que ele vai escrever 20 anos depois. Esse documento não é apontado pelo Barroso, em nenhum momento ele não teve contato com ele. Né? Bom, então, além disso, esse texto de 1718, ele acrescenta novas informações, como algumas ações militares do Baltazar, do Couto Cardoso, como a tomada do forte do Amboíno, a nomeação como cabo em Chaú, e acrescenta também a pensão de um xerafim por dia dado a Maria Úrsula de Abreu Lencastre. Bom, então, o documento apontado por Pimenta como seria um primeiro sobre a personagem, não é o primeiro, e como eu tenho dizendo, esse documento do Gazeta de Lisboa também confirma as escolhas narrativas do Barroso. Bom, aí eu parti também para a análise do que seria o primeiro documento apontado pelo Pimenta, né? O documento do Frois-Perin, do 1740. Esse documento também detalha a participação em outras batalhas, os ataques em Corjuém e Panelém, não sei se a pronúncia é essa, assim como é o primeiro documento a afirmar que Maria Úrsula teria se casado com Afonso Teixeira Reis de Mello. Né? Então, o casamento da Maria Úrsula não consta nesse primeiro documento oficial português, né? Mas consta nessa primeira fonte do Alfredo Pimenta. Bom, ao contrário, quando eu fui ler esse texto do Frois-Perin, eu percebi que, ao contrário do que sugere o Alfredo Pimenta, o texto do Frois-Perin não nega o trânsito de gênero da personagem. Né? Inclusive, afirma que a personagem seguiu até o final da sua vida utilizando um traje varonil. Né? Ou seja, o que a análise do documento do Alfredo Pimenta mostra é que o trânsito de gênero é antes uma impossibilidade para a leitura do Alfredo Pimenta do que para a própria fonte histórica. Né? Então, eu percebi aí que há uma certa leitura distorcida desse documento histórico apontado pelo Alfredo Pimenta, porque o afirma a existência de 14
da vida como homem soldado, ao contrário do que sugere o Alfredo Pimenta. Bom, eu não vou destacar todos os documentos históricos, mas eu queria destacar também o que seria o único texto luso-goês que eu encontrei, né, sobre a obra e sobre também Baltasar Maria Úrsula, que foi o livro História de Goa, Política e Arqueológica, do Gabriel Saldanha, de 1898. Né, infelizmente, eu não tive a oportunidade de consultar os acervos em Goa, certamente tem muita coisa para descobrir ainda. Então, o texto que eu tive contato foi esse texto do Gabriel Saldanha, de 1898, ou seja, muito posterior às primeiras fontes portuguesas, de 1718, e também muito posterior à vida do Baltasar Maria Úrsula. Mas esse documento traz uma informação que não consta em nenhum outro, né? Que é o fato da Maria Úrsula ter ganho, além da pensão e além do usufruto do Paço de Panjim, ter ganho também terras na cidade de Chaú. Então, esse documento, apesar de mais antigo, ele acrescenta essa nova informação, que seria uma terceira coisa, né? Bom, e aí, quando eu fui cruzar os documentos históricos, eu percebi, na verdade, que as terras em Chaú foram dadas ao Baltasar do Couto Cardoso como homem e soldado, né? Enquanto a pensão e o Paço de Panjim foi dado a Maria Úrsula de Abreu Lencastre, agora entendida como uma mulher, ainda que ostentando até o final da sua vida a farda e a espada. Bom, e aí eu vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre os documentos históricos brasileiros, e o primeiro deles é de 1822, ou seja, quase 100 anos também, ou seja, muito posterior, né, quase 100 anos após a morte da personagem, e é um texto do Monsenhor Pizarro e Araújo. Então, de forma geral, quais são as novidades dos textos brasileiros, né? Disso que eu vou tentar tratar aqui, né? Então, são três que eu destaco, né? Então, a primeira novidade dos textos brasileiros é que todos vão afirmar mais explicitamente que o Baltasar é uma mulher, né? Ou seja, enquanto os textos portugueses vão, em sua maioria, narrar o fato, o trânsito de gênero de uma forma menos afirmativa sobre que gênero teria o Baltasar, os textos brasileiros vão se preocupar em construir uma heroína, né? E, por conta disso, vão entender esse trânsito somente como um disfarce e vão o tempo todo afirmar a mulheridade dessa personagem, né? Reduzindo, então, a ideia de trânsito, que estou entendendo, talvez com uma possibilidade de reconhecimento de si, né? As fontes brasileiras vão reduzir isso à ideia de disfarce, né? 14 anos seria apenas um disfarce, um breve carnaval. Bom, os textos brasileiros também, eles vão se preocupar em afirmar que após a morte da Maria Úrsula de Abreu em Lencastre, ou seja, durante a morte, ela morreu em Panjim, nunca voltou ao Brasil, desde que saiu, né? Ela teria morrido cercada, rodeada de glória, de grandes homenagens dos indianos e também dos portugueses. Ou seja, constrói essa ideia, os brasileiros estão preocupados em construir a ideia de heroicidade dessa personagem, né? Então vão dizer que sempre foi muito reconhecida, teria morrido cercada de glória, enfim. E, por fim, uma terceira característica dos textos brasileiros é que, enquanto os textos portugueses não vão, de modo algum, tentar explicar o que teria motivado esse trânsito de gênero, os textos portugueses e o luso-goês não se preocupam com isso, narram o trânsito, mas não explicam as motivações. Ao contrário disso, os textos brasileiros, como eu já disse, impelidos por essa vontade de construir uma heroína nacional, eles vão tentar explicações diferentes para esse trânsito de gênero, né? Então, eu identifiquei três diferentes explicações. A primeira delas seria do Joaquim Norberto de Souza Silva, foi de um texto de 1841, e o Joaquim Norberto de Souza Silva vai explicar esse trânsito de gênero a partir de motivações que eu entendo como pessoais, né? Então, ele vai dizer que a Maria Úrsula tinha uma índole extremamente belicosa, desejo de ficar famoso no campo de guerra, e tinha também um coração varonil, né? Ou seja, motivações pessoais teriam levado essa pessoa, né, inclusive um coração varonil, né, teria levado a Maria Úrsula a viver durante tanto tempo como Baltasar do Couto Cardoso. A segunda explicação é uma explicação de perspectiva bastante romântica, né, que é do Joaquim Manuel de Azevedo, de 1806, e é uma explicação recorrente não só
ao Baltazar ou Maria Úrsula, mas é recorrentemente utilizada também para outras donzelas guerreiras, que é a ideia de atribuir o trânsito de gênero a um sofrimento amoroso, né? Então, vocês estão me ouvindo? Que aqui está parecendo que está instável. Vocês me escutam? Sim? Sim. Tá. Então, 5 essa minutos. segunda explicação do manual... Sim? Ixi, tá bom. Então, essa explicação do Macedo de 1876 vai dizer que o trânsito de gênero se deve a um ardente amor contrariado, né? Então, ainda assim, seriam motivações pessoais, mas está ligado sempre a essa figura do masculino, a frustração, né, com o amor masculino. E, como eu disse, essa é uma explicação recorrentemente utilizada para outras donzelas guerreiras também. E, por fim, a terceira explicação das fontes brasileiras seria a explicação da Inês Sabino, que é uma poetisa baiana. Eu fiquei super feliz quando encontrei essa fonte, porque disse agora sim uma mulher talvez diga algo diferente, mas a verdade é que essa explicação proposta pela Inês Sabino é a mais patologizante sobre a figura do Baltazar do Couto Cardoso, né? Porque a Inês Sabino vai dizer que o Baltazar é uma pessoa admirável, né? Ela afirma isso, mas, ao mesmo tempo, vai dizer que o Baltazar é uma pessoa doente, que seria uma verdadeira aberração da natureza, né? Então, segundo a Sabino, o Baltazar teria negado a Deus e teria negado a sua natureza feminina, né? E, por isso, teria vivido esse trânsito de gênero, apesar dos feitos admiráveis, né? Que seria, no caso, lutar pelo exército colonial português. Apesar disso, seria uma aberração da natureza, né? E aí a Inês Sabino vai dizer que o Baltazar, ou Maria Úrsula, teria uma vocação, né? E essa vocação vem desde a infância. Então ela vai lá reconstruir, né, uma infância imaginada, romanceada para o Baltazar, em que o Baltazar aparece já menininho, mas também já soldado, lutando com as priminhas, né? Então ou seja, a Inês é capaz de reconhecer esse trânsito de gênero como uma possibilidade, ao mesmo tempo em que olha para tudo isso e vai dizer que se trata de uma aberração da natureza, né? Bom, eu queria muito falar sobre o romance, não vai dar tempo, mas vou falar breves comentários aqui sobre o romance. A primeira coisa a dizer sobre o romance é que existe, como eu disse, 2 edições, uma de 1932, da Guanabara, outra de 1940, da Agência Geral das Colônias, e ela está direcionada, então, ao público português dessa da Agência Geral das Colônias. E aí, entre essas 2 edições, tiveram algumas alterações, alguns ajustes o Gustavo Barroso fez. Então, na brasileira não existe um prefácio, mas existe lá umas notas finais, né? Nessas notas finais ele indica as suas fontes históricas, que foram essas que eu já citei, e, além disso, afirma lá nas notas finais que é um romance, não uma biografia, então, por isso, poderia existir imprecisões históricas, né? E aí, na segunda edição, a edição da Agência Geral das Colônias, o Gustavo Barroso parece preocupado, né, em justificar, né, essa nova edição a partir dessa editora colonial, né? Então, ele faz um prefácio agora, né? E aí, nesse prefácio, ele diz que consultou fontes históricas, absolutamente, que deixaria para um outro momento, né? E, além disso, ele nessa tentativa de justificar a edição portuguesa, né, ele afirma, vou citar alguns trechos para finalizar alguns trechos desse prefácio, ele diz assim, que esse romance abrange o mundo português dos séculos 17 e 18, o Brasil, a África, a Índia, né, porque as personagens que estão ali viveram nesses espaços onde Portugal, aspas de novo, são trechos, né, Portugal encheu esses espaços com sua glória, né, e o Baltazar percorreu todos esses espaços, lutou pela glória de Portugal, né, e se tornou um símbolo desse mundo português, né, uma figura, são todas as expressões do prefácio, uma figura mítica, lendária, fora do comum, né? Ou seja, o que o Barroso vai fazer nesse prefácio é uma ligação, né, que não aparece, essa ligação é explícita no romance, óbvio, trata-se de uma pessoa que lutou pelo exército colonial português, mas o que o Barroso faz nesse prefácio é uma ligação mais explícita, né, entre a história da Maria Úrsula, ou Baltazar, com o próprio colonialismo português, o que já era evidente na obra, mas ele trata de justificar essa edição da Agência Geral das Colônias. Bom, infelizmente eu não tenho como falar mais da obra, eu queria ter um pouco mais de tempo, mas acho que é isso, já dá para ter uma ideia mais ou menos do que é Baltazar. Obrigado a todos, todas.
Muito obrigada, Helder. Super interessante. Adorei. Nossa, nunca tinha ouvido falar do Baltazar, da Maria Úrsula. Super interessante. Depois queria comentar algumas coisinhas. Não sei se a professora Rejane, acho que não está, né, presente. É isso, Renali? Professora, só entrou o Edinaldo. Bem-vindo, Edinaldo, à nossa mesa. Bem-vindo à mesa. Eu posso abrir para perguntas, então, Renali? Pode, professora. Não sei se o Edinaldo tem alguma pergunta, mas eu poderia falar umas coisinhas. Eu achei super interessante a sua apresentação mesmo, viu, Helder? Inclusive porque, por coincidência, durante o doutorado eu escavei em Chaul, né, como vocês chamam, mas lá eles falam Chol, que o AU vira O, né? E, nossa, quer dizer que ela recebeu terras lá. Nossa, seria tão interessante descobrir isso, porque Chol, não sei se você conhece, é ao sul de Mumbai, e é um sítio muito interessante, porque tem tanto a fortaleza portuguesa, como tem os outros elementos, né, tanto hindus como islâmicos. A gente escavou fora, né, a fortaleza fica em, hoje eles chamam de Revdanda, o lugar, a aldeia, né? E, nossa, será que ela ganhou terras ali dentro? Porque a gente foi, inclusive, visitar a Fortaleza, como a gente ficava em Chol mesmo, né? Na parte mais hindu e muçulmana, é, ele, a gente foi num dia que só teve um dia de folga, que era o meu aniversário, e eles queriam muito que eu lesse as inscrições que tem no forte português, sabe? E a gente foi dar uma olhada nisso, então. E é muito curioso, Chol, tem um texto do Gerson da Cunha, depois dá uma olhada. Aquele que morou em Mumbai, né, que é muito famoso e tal, ele tem um texto muito bonito sobre Chol, e lá dentro é uma coisa muito curiosa, principalmente para quem já trabalhou em museu, assim, porque as pessoas foram comprando as propriedades e construindo, assim, por exemplo, tinha uma que tinha a Torre de Santa Bárbara dentro da propriedade da pessoa. E aí, quando eu comecei a perguntar, eles diziam, ah, não, isso aí a pessoa, se ela quiser, ela mantém, senão ela deixa se acabar em ruína, entendeu? Então, assim, não tinha uma coisa muito de conservação ali dentro, que é uma pena, mas muito bacana. Agora, nossa, que trabalho incrível, Helder. Adorei isso tudo. Obrigado. Os nossos, né? Deu umas cortadinhas e essa pessoa que você falou por último, né, quer ver, essa Inês Sabino, lá da Bahia, ela é de que época? Porque deu uma cortadinha. Quando O que livro ela... dela é de 1899. Ah, bom. Na verdade, ela tem um livro, é a leitura Para mais entender um pouco o cicatrizante. contexto, né, do Isso, discurso, certo? isso. Bacana. Nossa, que interessante. Ainda mais a pessoa ser brasileira e ir parar lá. Nossa, que coisa linda. Você É está uma história que publicando. dava um filme, né? Nossa, muito. Filme e tudo. Que incrível. E é tão bonita essa coisa da história e a literatura combinadas, né? Porque e mais incrível você ter encontrado esse documento que comprova o que o coitado do Barroso tentou tanto comprovar. Que pena que ele não encontrou, mas agora você continua essa história, né? Que lindo. Quer A dizer gente que fica fazendo uma defesa dele, né? fiquei pensando onde fica esse paço de Panjim, que eu não sei exatamente qual prédio que é. A gente andou tanto por ali. Agora eu vou procurar. Eu realmente não sei. Não. É porque, como eu falei, todas as fontes, infelizmente, que eu encontrei. Essa pesquisa foi feita durante a pandemia, né? Tem isso também. É uma pesquisa sem deslocamentos e contando muito com a colaboração
dos bibliotecários, né? Então, assim, muito documento foi chorado, assim, por favor, me tira uma foto, Não, porque posso foi imaginar. toda feita durante a pandemia. Então, assim, até agradeço as pessoas que Emoção. colaboraram. Eu acho que o Pensando Goa pode te ajudar muito também, porque você sabe uma coisa que a gente fez assim sistematicamente foi fotografar muito jornal, Uhum. muito material de jornal que ainda não está disponibilizado, mas tenho certeza que para pesquisador, né, para você, certamente daria para abrir isso de alguma maneira, né, para você ter acesso. Precisaria olhar essa época melhor, mas talvez, porque tem muita coisa que não tem lá em Lisboa, em jornal. Sim, Talvez se encontrasse alguma coisa, quem sabe também, né? sim. Nesses diários e tudo mais que a gente tirou fotos lá. E com Sim. certeza, olhando, muita coisa já está bem mal conservada, sabe? Tem muito jornal que eles mesmos estão digitalizando, porque está numa condição bem, muito ácido o papel, tudo. Mas que bacana. Nossa, adorei, Obrigado. Aldeia. Não tinha ideia de uma coisa tão interessante assim acontecendo. A partir do romance dá para escrever uma grande coisa mesmo, né? Sobre um personagem tão... Você particularmente, do que você leu, você tem alguma, como diria, o que você acha que se passou com a Maria Úrsula, ou enfim, porque isso não era uma coisa, porque eu estou pensando aqui assim, minha pesquisa antes de hinduísmo era de budismo, né? E a gente tem alguns relatos de trânsito, né, de gênero, mesmo nas fontes budistas, assim. E tem um que é bem, não bem conhecido, mas pelo menos, né, mais abordado, que é de uma monja que teria se convertido, enfim, ao budismo, e tem uns episódios importantes da vida do Buda que ela teria recebido ele quando ele volta de um paraíso lá onde ele foi pregar. Só que para atingir a iluminação, ela tem que se transformar em homem, né? Porque tem toda uma questão de gênero no budismo Sim. muito séria, né? Muito complicada ainda, até os dias de hoje, né? A ordenação feminina não é permitida. Então, achei super interessante. Daí fiquei pensando se você quer falar mais um pouquinho dela, assim, Posso falar. breve. Então, eu tenho trabalhado com vários personagens que, como eu disse, são históricos e literários, né? Uhum. E eu tenho tido um cuidado de não projetar sobre eles essas novas identidades de gênero como a gente as entende hoje, né? Então, por isso que eu estou falando, inclusive, de trânsito, de não de transição de gênero, né? Então, assim, é um cuidado de tentar descrever mais a ação do que afirmar uma identidade de gênero tal qual a gente compreende hoje, né? Então, mas ao mesmo tempo, o que acho que a grande questão do meu trabalho é duvidar das afirmações da crítica literária. Então, a crítica literária, de fato, olhou para todas essas figuras, Nzinga, Soldado Medeiros, o Alonso, enfim, todas essas que eu fui estudando, olhou para todas elas e olhou para esse trânsito de gênero que é longo. A gente está falando de coisa de 12 anos, Nzinga viveu 30 anos como homem soldado, o Soldado Medeiros um pouco menos, enfim, são trânsitos longos, né? O Alonso viveu até o final da sua vida, recebeu autorização do Papa para continuar seguindo vivendo como homem, enfim, são histórias de vidas longas desse trânsito de gênero. Então, o que eu tenho feito é mais duvidar da crítica literária que vai olhar para isso e dizer assim, é apenas um disfarce, né? Então, eu tenho, acho que a minha virada, na verdade, é dizer assim, talvez não seja. Eu não sei dizer o que é, eu posso descrever como funciona, né? Não quero dizer o que é, quem são, mas talvez o trânsito de gênero seja uma forma de reconhecimento de si, né? Talvez seja algo mais do que um simples disfarce, né? Então, assim, ainda que algumas dessas personagens
voltem, né? Eu não gosto dessa palavra voltar, mas algumas, ainda que elas habitem novamente a feminilidade após a guerra, 14 anos não é um tempo curto, né, para a gente dizer assim que aquilo não é que quando a gente fala de disfarce é como se aquilo não tivesse nenhum resquício, nada tivesse mudado, como uma fantasia de carnaval, né? Então assim, acho que a principal coisa que eu tenho tentado fazer é duvidar, e se não for, né? Então são perguntas que eu tenho feito assim, e se não for, e se isso for uma possibilidade de reconhecimento de si. Então, por exemplo, o Baltazar ter ostentado a farda e a espada até o final da sua vida, será que não era a única forma possível desse... Porque se ele estava apaixonado pelo Afonso, né, o casamento entre homens seria impensável, né? Então, será que se afirmar... São mais perguntas do que afirmações que eu tenho feito, na verdade, né? Então, assim, será que se dizer mulher, ainda que mantendo a sua aparência de homem, não era a única forma possível de viver essa relação amorosa, né? Então, assim, talvez sim, né? Porque se esse sujeito fosse entendido como homem, essa relação não seria possível, né? Então, assim, o que eu tenho feito é isso, assim, eu não sei dizer, mas eu também gosto de pensar que talvez essas figuras, ainda que eu não diga assim, é um transhomem, é um transmulher, é um trans, sei lá o quê, é um não binário, ainda que eu não afirme isso, eu gosto de pensar que talvez essas donzelas guerreiras representem algum certo tipo de ancestralidade, né, de transgeneridades ancestrais, né, no sentido de que se a gente pensar uma história trans, certamente essas figuras também comporiam, ainda que eu não esteja chamando ela de trans, né? Então, eu fico sempre pisando em ovos, assim, ao mesmo tempo que não quero afirmar a identidade, eu quero manter a dúvida, né? Sim. E tentando provocar essa dúvida, né? essa certeza da crítica literária que tudo é um disfarce, né? Acho que é mais isso. Então, não sei. Eu acho, assim, como eu trabalho com texto literário, eu vou muito para o que o texto diz, né? Então, o Barroso diz assim, não, era um disfarce, acabou, virou, era Baltazar, né? Era Maria Úrsula de novo. Mas quando a gente vai nos outros textos e nos próprios documentos históricos, aí eu fico cada vez mais convencido que talvez essa fosse a única forma de vida possível, né? Em que, ao mesmo tempo, vivia como homem e essa relação amorosa estava... É isso que os documentos históricos me sugerem mais, né? É a forma de vida possível para manter uma identidade masculina e, ao mesmo tempo, viver essa relação amorosa que a faz abandonar a guerra, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu fiquei pensando também numa questão de necessidade, talvez, porque quando ela vai para Portugal como pajem, né, lá que ela se torna soldado, é isso? Isso. Porque provavelmente era uma coisa mais interessante para ela, né? Onde ela ia poder ter uma carreira e tudo mais, não é isso? Quer dizer que ela já sai daqui como... Já sai daqui como Baltazar. Pajem, curioso, né? Nesse período, a gente tem uma série de outros personagens também, né? No próprio romance do Barroso, aparece uma outra personagem, que é o Alonso. Esse Alonso é outro caso, assim, curiosíssimo também. Tem uma história de vida parecida, também de luta, agora pelo exército colonial espanhol. E o Alonso tem uma coisa que chama atenção, porque ele foi recebido pelo rei, o Felipe IV, e depois foi recebido pelo Papa, né, vestido de homem, se pintou gravura, se colocar na internet, o nome feminino, porque geralmente a gente encontra as informações pelo nome feminino, né, que é Catalina de Geralzo. Se botar Catalina de Geraldo, vai ver que tem uma pintura que foi feita quando o Alonso foi recebido pelo Papa, né? E o Papa, e está falando de Inquisição também, né? É uma figura do mesmo período do Baltazar. E não só o Felipe IV dá uma pensão, dizendo assim, olha, que você fez serviços maravilhosos, matou muito indígena na América, porque a verdade é essa, como o Papa depois vai dizer assim, olha, pode continuar vivendo como homem. E esse sujeito vive até o final da sua vida como homem. E no romance do Barroso aparece uma comparação entre essas duas figuras, né? O Barroso diz assim, olha, é como se fosse a Catalina, é como se fosse o Alonso, né? A Maria Úrsula, é como se fosse o Alonso. A diferença é que é mais bonita, que não é dada a bebedeira,
né, é mais simpática, é mais, enfim. Então tem essa coisa de uma disputa no livro também, né, entre Portugal e Espanha e da construção do Baltazar a partir desse diálogo com essa outra figura espanhola, né? É um caso interessante também. Incrível, incrível. Bacana. Mas, enfim, acho que você poderia, estamos só nós dois, né? Acho que você poderia também falar um pouco da sua pesquisa, assim, coisas que você acha importante. Eu fiquei curiosíssimo, né? Assim, eu fiquei querendo ler tudo, enfim, acho que você poderia falar um pouco também, né? Não sei. Na verdade, ela terminou agora em 2020, né? Agora eu estou terminando uns outros, porque, na verdade, eu esqueci de dizer, mas, claro, como eu tinha falado antes com você, né? Acabei não comentando, mas a pesquisa foi feita sob coordenação do professor Helder Garmes, né? E dentro desse projeto temático que é o Pensando Goa, o temático terminou em 2020, e aí agora a gente está continuando, tentando ver como é que vai dar continuidade a tudo isso, né? Mas a gente está trabalhando agora com os 10 volumes da produção do projeto, porque o projeto tinha mais de 50 pesquisadores, né, espalhados entre Europa, Índia e aqui, Brasil e tal, mesmo Estados Unidos também. Então, tem essa produção toda que tem que virar, vai virar pelo menos, acho que 10 volumes, então a gente está trabalhando bastante nisso, assim, da produção feita durante o projeto, né. Do meu trabalho, agora eu estou tentando fechar uns artigos mesmo, porque a gente acaba apresentando muita coisa em congresso, né? E aí eu estou terminando um sobre justamente essa tradução do Mahatmya, que é essa glória, né? Esse louvor a uma aldeia específica lá de Goa, que é Nagoa, e que é um dos poucos textos em sânscrito que descreve isso mais naquela forma purânica deles, né? Uma coisa meio mitologizada, mas que daí você consegue ir traduzindo para uma historicidade mesmo, porque os puranas, eles não têm essa questão com a cronologia como nós temos aqui no Ocidente, né? De tudo tem que ter uma data e tudo mais. Ele é feito justamente para deixar sem data. Então, tem muita coisa interessante acontecendo também. E os forais é aquela coisa, eu gostaria de continuar com a parte dos templos masculinos, né? Mas agora, quando começou a pandemia, a gente não... Está complicado de viajar, e a Índia ainda também está bem complicada, né? Então, temos que dar uma pausa nisso, né? Porque o acesso a eles também é só lá mesmo, né? Esse material não está digitalizado e eles vendem a folha digitalizada, o fólio que você pedir, mas por um preço bem alto, assim. Caríssimo. Então, é uma coisa que é melhor consultar lá mesmo, né? E não tem essa opção de pedir, enfim, eu estou tentando pedir um negócio lá meio específico, mas também não consegui mais, assim. Estou aguardando. Mas e quando é que é a publicação desses 10 volumes, que já tem uma data, assim, uma previsão? A gente gostaria de estar com isso já meio fechado até o fim do ano, mas está todo mundo tão complicado, né? Com tanta demanda e tudo isso, que a gente tem a impressão que isso vai se estender um pouquinho. Estamos ansiosos, né, pelo resultado final. Eu conheço o projeto, eu li o projeto, e já vi a Cielo falar também, e estou ansioso, assim, espero que saia logo. Porque pelo menos fica uma coisa, né, materializada, digamos assim, né, mas porque tem muita publicação, mas tudo espalhado, né, em revistas e tudo mais. Então vamos ver se isso se concretiza, né? Tem que. Sim, vai se concretizar. Estou ansioso já, agora. Legal. Obrigada, então, Helder. Uma pena que a professora Rejane não pôde participar, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente conversa, né? E então, Renali, acho que podemos encerrar a sessão, porque o Edinaldo também não tem perguntas. Agradeço pelo Edinaldo ter assistido e
Muito obrigada a todos. Então, a gente pode, acho que, encerrar por aqui, né? E mantenha contato, Helder. Vou te escrever. Com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Renali. Obrigada, professora, por ter aceitado mediar a mesa. Obrigada, Helder, por ter apresentado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um excelente dia e convido para continuar conosco assistindo nossa programação. Tchau, tchau. Tenham um bom dia. Tchau.